Eu gostaria, então, nesse momento, de dar o meu boa noite para todos, dizer a vocês que, através, representando aqui o reitor da Faculdade de Direito CEDIM, Dr. Leonardo Nemer, e da CEO, professora Joyce Costa, dar boas-vindas ao ministro Alisson Paulinelli, que fará aqui hoje a aula magna, a aula importante desse disruptivo curso de pós-graduação de Direito do Agronegócio e do MBA, juntamente com os professores Paulo Honório de Castro Júnior, Dr. Renato Firmino de Rezende. Eu gostaria de saudar aqui os nossos alunos que estão aqui nessa aula inaugural, saudar aqui as autoridades, os convidados, os telespectadores e efusivamente saudar aquele que preconiza, um dos maiores líderes da vida pública brasileira e como fala o nosso ministro, parafraseia aqui o ministro Roberto Rodrigues, o ministro Alisson Paulinelli é o maior brasileiro vivo da história do país. Isso nos emociona, porque nós que viemos do setor rural, nós que temos origem no setor rural, familiares, e sabemos a importância que Alisson representa no contexto, e vai falar para nós hoje exatamente um tema importantíssimo, que é a produção agrícola sustentável para a paz, que elencou seus passos, está elencando o seu nome para receber em outubro próximo o Nobel da Paz da Agricultura. E eu agradeço a todos que estão aqui e vamos falar um pouco antes, ministro, de passar a palavra para você e a passar para os coordenadores, saudar todos vocês e dizer, ministro, que você é um visionário. Um dos maiores fatos econômicos sociais mais marcantes na segunda metade do século XX foi a inédita Revolução Agrícola sustentável realizada nos trópicos. Este evento, que aconteceu a partir da década de 1970 no Brasil, mudou o cenário da segurança alimentar no país e no mundo. Foi uma revolução pacífica e embasada na sustentabilidade, liderada por um engenheiro agrônomo visionário, Alisson Paulinelli. Professor Alisson Paulinelli, que, inclusive, é professor também universitário. Ele abriu uma nova página para a história da agricultura mundial. Seu trabalho, eu me emociono, ministro. Falar de sua vida comove todos nós mineiros, seus admiradores. Me perdoe, mas você abriu uma nova página para a história da agricultura mundial. Seu trabalho promoveu o desenvolvimento sustentável, fundamental para o contínuo desenvolvimento pacífico e das sociedades do Brasil e da América Latina. Dedicou a esta tarefa a vida inteira, ministro, sempre com base na ciência, tecnologia e inovação. Hoje, aos seus 84 anos, mantém sua cruzada pela eficiência do sistema alimentar e continua um entusiasta das contribuições oferecidas pela agricultura tropical para o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas. E esses preceitos são reconhecidos como objetivos importantes para o estabelecimento e manutenção de sociedades pacíficas. E no âmago da ODS está o entendimento que os direitos humanos, a paz e a segurança e o desenvolvimento estão interligados e se reforçam mutuamente. Alcançar conquistas em qualquer um dos ODS portanto, considerado crucial para alcançar o objetivo para o desenvolvimento sustentável pacífico. Ministro, é uma honra para nós, da Faculdade de Direito CEDIM, da UAB de Minas Gerais, através do seu presidente Raimundo Cândido Júnior, através do reitor da Universidade CEDIM de Direito, doutor Leonardo Nemer, da CEO, professora Joyce Costa, recebê-lo nessa noite memorável
dessa aula magna que marcará historicamente no cenário brasileiro e no cenário mundial, com certeza, deixar o seu legado e as suas marcas aqui de um dos grandes brasileiros. Eu gostaria, de antes de passar a palavra para Vossa Excelência, passar para o professor Paulo Honório de Castro Júnior, que fazia algumas considerações, juntamente com o doutor Renato Firmino, que também coordena esse curso, e depois para a gente passar a palavra para o ministro ministrar, então, essa aula primorosa. Com a palavra, doutor Paulo Honório. Obrigado, doutor Manuel Mário. Muito boa noite, doutor Renato Firmino, e também, evidentemente, professor, ministro, né? Como o doutor Manuel Mário disse, né? Certamente o brasileiro vivo mais importante, né? Certamente nos honrando aí, né? Com a sua presença, né? Com a sua sabedoria, com a sua história, né? E emprestando, né? Acho que toda essa importância para o nosso curso de pós-graduação. Sei que todos que nos assistem agora estão ansiosos, né? Para ouvi-lo. Então, eu queria apenas, né? Apresentar brevemente, né? O nosso curso de pós-graduação em Direito do Agronegócio, que se inicia hoje, né? Justamente com a aula magna do senhor, né? Um curso que foi pensado, diria, com muito carinho, né? Por nós três, né? Doutor Manuel Mário, doutor Renato Firmino e eu, né? Justamente tentando contemplar aquilo que a gente chamou, né? De uma advocacia de trincheira, né? De quem está no dia a dia do campo, né? De quem conhece efetivamente quais são os problemas do produtor rural, né? Dividido exatamente por isso em módulos que não tratam só de direito, né? Que tratam tanto do mercado rural quanto de economia rural, né? Quanto, obviamente, das questões, né? Envolvendo a sustentabilidade, né? Que é o tema da aula magna, né? Que o senhor nos brindará hoje, né? E tantos outros assuntos, né? Incluindo a matéria tributária, que me é muito querida, né? Considerando que sou tributarista, né, de carreira. Então, convido a todos, né, que entrem na página do CEDIM, confiram, né, os nossos módulos, né, do nosso MBA, que foi pensado trazendo professores que atuam na área, que têm experiência, né, nas questões que vão ser abordadas, né, muitos deles nos ouvindo aqui, nos assistindo aqui, professor Alisson, né, exatamente para colher, né, certamente da sua aula, as inspirações para as aulas que eles também darão, né, no nosso curso, né? Então, com essas pequenas considerações, né, mas já convidando a todos que nos assistem, que conheçam as matrículas para o nosso curso, estarão abertas até o dia 23 de abril, né? Que conheçam o nosso curso, né? Que, se for necessário, né, procurem a equipe do CEDIM pelo telefone que está no site para tirar dúvidas, né? E será uma satisfação recebê-los todos, né, na nossa pós-graduação. Muito obrigado. Renato, está sem áudio. Sem áudio, doutor Renato. É um prazer falar com vocês mais uma vez. Doutor Alisson Paulinelli, boa noite. Boa noite, doutor Manuel Mário, doutor Paulo Honório de Castro Júnior. É importante essa aula magna para nós, para o curso, para a faculdade CEDIM, que foi um curso, igual o doutor Paulo Honório mencionou, foi criado com muito carinho, dedicação, sempre buscando a inovação do setor, né? E nós estamos aqui ladeados pelo doutor Manuel Mário, que até com as palavras se emociona e emociona a gente, que ele é um guerreiro do dia a dia, eu chamo ele de um guerreiro do dia a dia, um entusiasta, e ele fala, ele é um brasileiro, o maior brasileiro vivo, considerado o Alisson Paulinelli, e ele também não fica atrás, é um guerreiro diário, não desanima nunca, né? Então, vamos passar a palavra para o nosso palestrante de hoje. Sempre só lembrando que o Paulo Honório falou da nossa pós-graduação, ela é uma pós-graduação voltada para todas as áreas. Pode ser de economia, contadores, geólogos. Ela é bem diversificada, né? Então, assim, ela vai agregar ao profissional realmente que queira trabalhar no agronegócio. Eu queria, antes de passar a palavra para o ministro, elencar aqui que o ministro Roberto Rodrigues, o doutor Jacir Costa, o doutor Evaldo Vilela, o deputado Arnaldo Jardim, eles serão integrantes, ministro, desse corpo docente, com certeza que elencarão aulas importantes, tangenciais também do agronegócio brasileiro, né? Lideranças importantes que compõem o grupo gestor, liderados pelo ministro Roberto Rodrigues, que realmente entendeu a importância realmente de liderar esse movimento mundial, de levá-lo junto com o Ivan, junto com o Márcio Gomes, junto com todo o time, que eu gostaria até de prestar uma homenagem aqui ao Durval Dourado Neto,
que eu mando um abraço, da Exalc, né, que criaram essa rede Alisson Nobel da Paz 2021. Cumprimentar o Francisco Maturro, da AgriShow, cumprimentar o Jaci novamente, o João Martins da Silva Júnior. Meu abraço, professor. O Manuel Otero, presidente da IICA, que nos deu uma entrevista extraordinária também. O Márcio Lopes de Freitas, né? A Mônica Berjamaschi, lá de Ribeirão Preto, e fora a equipe técnica toda liderada pelo Ivan Vedequim, que vai do Bené, da Carol, ao Coriolando, ao Elísio, Contini, ao Felipe, a Fernanda, o Fernando Santos, o Gregory, o Luiz Antônio, a Roberta e o Rodrigo. Queria cumprimentá-los efusivamente por participarem desse disruptivo movimento que levará o ministro ao Nobel e o Brasil, com certeza, como disse o próprio ministro Alisson, esse prêmio não será meu, será do Brasil. Com a palavra, ministro Alisson Paulinelli, a boa noite do Brasil e boa noite de todos nós, o nosso agradecimento memorável por essa noite extraordinária. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço. É evidente que eu estou muito honrado em participar dessa iniciativa de oferecer à juventude brasileira a oportunidade de conhecimento, especialização e atuação num dos setores mais sensíveis que nós temos no Brasil hoje: cuidar do direito agrário. O setor agrário brasileiro constitui hoje uma peça importantíssima para a economia brasileira e para o próprio mundo. Foi um esforço e um trabalho de abnegados que trabalharam desde a construção de regras científicas, de inovações para mudar a feição de uma agricultura incipiente, de subsistência, feita na base da enxada, do arado de boi, do carro de boi, da matraca, e uma agricultura sem nenhuma tecnologia, sem nenhum avanço científico, que, infelizmente, colocava o Brasil, país tropical, como um dos países dependentes de alimentos importados para a sua própria sobrevivência. Portanto, fico muito feliz que agora que nós estamos nos organizando para cumprir esta missão, surge a oportunidade de uma universidade a CEDIM, oferecendo a esses jovens brasileiros que queiram se aperfeiçoar em cursos em que eles vão melhorar a sua capacidade de governança, em cursos que eles vão conhecer o direito agrário, em cursos em que eles vão ajudar a resolver os graves problemas que ainda têm e que penalizam o setor produtivo brasileiro. É para mim uma felicidade muito grande. Eu quero agradecer nesta oportunidade o reitor da CEDIM, o professor Dr. Leonardo Neme. Quero agradecer a ele o convite que recebi. Quero dizer que estou muito honrado em participar não só da solenidade, mas principalmente através dela do esforço de abnegados que estão desejosos de levar à juventude brasileira uma oportunidade de melhor conhecimento e capacidade de gestão. Quero agradecer naturalmente ao meu amigo Manuel Mário, velho companheiro. Sua família, eu tive por ela muita afeição. O seu primo Agripino foi um dos companheiros mais lutadores, uma das maiores inteligências que eu conheci. Agripino Abranches Viana foi, sem dúvida, um grande secretário da Agricultura do governo do Aureliano Chaves. Depois disso, foi a presidente da Companhia Vale do Rio Doce, porque Dr. Eliezer Batista, o grande fundador daquela empresa, o conhecia suficientemente para valorizar o seu trabalho e o indicou com toda a precedência para que ele
comandasse aquela companhia. Período em que essa companhia se colocou como uma companhia estrategista e desenvolveu programas importantíssimos para a vida brasileira. Quero agradecer também ao professor Paulo Honório de Castro. Suas palavras me comoveram, eu me honro muito por estar participando deste grupo e quero dizer que estarei sempre à disposição da juventude brasileira para com ela trocar ideias. Eu respeito muito essa juventude, tenho certeza que ela vai cumprir o papel de, inclusive, saber corrigir alguns erros que nós cometemos e que precisam ser corrigidos. Ao professor Renato Firmino, quero agradecer o seu convite, professor. Eu estarei ao lado de vocês. Acho importantíssimo essa iniciativa. Um MBA para a juventude brasileira, um dos setores nevrálgicos que hoje temos como resultado de uma legislação que ainda é incipiente. É preciso preparar essa juventude para aperfeiçoar juridicamente as querelas e as controvérsias que o campo ainda oferece. E eu tenho certeza que uma iniciativa como essa há de ser vitoriosa. Participarei quantas vezes vocês precisarem. Estarei à sua disposição. Quero ouvir essa juventude. Ouvir é muito importante, especialmente a juventude brasileira hoje, formada por homens, por mulheres competentes. O que anima muito é que esses jovens brasileiros são muito melhores do que nós. São muito mais bem informados. Com a informação, eles passam a poder tomar posição mais rápida, são capazes de montar projetos mais eficientes, são capazes de exercer a função executiva com mais habilidade, fazendo, eles aprendem a apreensão, o ensino que eles recebem com sua capacidade aguçada em novos conhecimentos, faz com que eles acertem. Acertando, eles estão criando conhecimento, eles estão fazendo aquilo que nós mais precisamos, aperfeiçoam a sua sabedoria. O mundo hoje precisa de ter a cada dia habitantes e líderes mais sábios, mais justos, mais honestos, mais trabalhadores e que cumpram a missão de consertar um país da grandeza do Brasil e dar ao seu povo a felicidade que ele merece. Quero, portanto, agradecer nessa introdução aqueles que imaginaram esse curso e desejar o sucesso desta missão. O que me pediram nesta aula inicial, e eu faço com muito respeito, porque sei que estarei me dirigindo a uma juventude seleta do país, eu gostaria de dizer a eles, em rápidas palavras, como o Brasil chegou nesta posição em que está hoje. Nós tivemos dificuldades, sim, algumas quase intransponíveis, mas foi exatamente pela participação, pela dedicação, pela coragem de uma juventude que viveu nesse país há 5 décadas atrás, que fez uma revolução verde capaz de modificar os destinos não só do país, mas da própria humanidade. A agricultura no mundo viveu por longos anos. Estudando-a, nós vamos ver que por mais de 5.000 anos, 4.000 anos, a agricultura no mundo foi abastecida principalmente pela região temperada.
Por que isso? A região temperada são terras mais novas, mais recentes, terras de rochas ainda em decomposição, rochas que são muito ricas. E nesta transformação das rochas, elas formam solos muito ricos, solos com característica positiva. São, portanto, solos neutros, com a presença de muitos produtos ou elementos químicos fundamentais à fertilidade de um solo. Eu vou citar o fósforo, o nitrogênio, o potássio, o cálcio, o magnésio, a sílica e mais 143 microelementos com os quais a humanidade convive e nós aqui no Brasil aprendemos a trabalhar com elas. É, portanto, partindo desta variedade que nós no Brasil verificamos a quase impossibilidade de nós competirmos com o chamado mundo temperado. As terras deles eram mais férteis, mais fáceis de trabalhar. Eles tinham lá estações bem definidas. Quando é frio, é frio mesmo. Vem a neve, cobre o solo, cresta o solo. Isso significa que paralisam-se os fenômenos biológicos. Há uma dormência. Descansa-se um solo que quer guardar nesta noite longa, que varia dependendo da distância que estão do Equador, de 4 a 8 meses de frio. Com isto, há um descanso natural daquela terra. Ela preserva os seus princípios. Interrompem-se os fenômenos biológicos. A terra dorme, descansa, guarda no seu seio toda uma reserva que vai ser utilizada na estação seguinte, quando o sol vai voltando. Na primavera, o sol mesmo trata pelo seu calor de derreter a neve que estava em cima do solo e umedecê-lo. As sementes, recebendo o calor e a luz, vão brotar numa explosão biológica sem precedente. São plantas mais fortes, menos atacadas por doenças e pragas que foram eliminadas pelo frio. Esta foi a vantagem comparativa que colocou o mundo temperado, enquanto ele tivesse espaço, como dominante da produção de alimentos da face da Terra. Países tropicais, não tendo esse tipo de compensação, sofreram a incapacidade produtiva. A área tropical, ela tem um período constante de luz, de calor, de água, de capacidade vegetativa. Não interrompem-se os fenômenos biológicos. Eles apenas reduzem um pouco a sua ação, mas estão absolutamente vivos. Não se eliminam as pragas, as doenças. As doenças e pragas tropicais sempre foram mais fortes e resistentes do que das regiões temperadas. Por isso, estabeleceu-se um desequilíbrio em que a produção, enquanto houvesse espaço, estaria na mão dos produtores das regiões temperadas do globo. Para eles foi mais fácil. Não se sabe exatamente onde começou a produção organizada. Uns indicam o Tigre entre o Tigre e o Eufrates, da Mesopotâmia. Outros acham que foi nas planícies centrais da Ásia.
Outros ainda pensam que pode ter sido na planície central europeia. A verdade é que ali se iniciou um processo produtivo muito mais eficiente do que o da região tropical. O homem da região tropical, talvez pelas facilidades da biologia constante, ele procurava se defender, tinha uma variedade muito maior de alimentação, a oferta de plantas que se domesticaram mais rapidamente e ofereciam a eles, em frutas, em legumes, em tubérculos, alimentação que desse a eles condição de vida. Já o outro lado precisava de ser mais eficiente e, sobretudo, mais previdente para produzir e saber guardar e proteger, durante o período frio, o alimento que precisavam nesse período. E o fizeram muito bem. Os antropólogos chegam a afirmar: o homem do hemisfério temperado, pela obrigação que o frio lhe cobrava de ser preso praticamente em sua residência, com o ar aquecido para não morrer, ele passou a ser mais pensador, mais previdente. Ele foi capaz de se organizar melhor, planejar melhor. Ele tinha um espaço grande, médio de 6 meses do ano, para fazer todo o planejamento do seu serviço. Ele começou a descobrir que só pela força do homem ele não resolveria todos os seus problemas. Inventa a alavanca, inventa um motor, a força maior, cria a máquina, cria a possibilidade de produção em série de bens e serviços que foram privilegiados pela civilização mundial até o século passado. Esses foram os países das regiões temperadas que desenvolveram mais, criaram suas estruturas econômicas, fizeram seus institutos jurídicos com mais rigor, foram mais previdentes, conquistaram naturalmente o mundo. Nas primeiras etapas, conquistaram pelas guerras, principalmente as guerras bélicas, que por várias vezes se espalharam no mundo. E essas guerras quase sempre representavam a discórdia, o desentendimento, que sempre surgia em função da fome, da carência, da miséria e das piores condições de vida. Não foi uma só guerra, foram várias. O homem foi aos poucos conhecendo quais eram as vantagens competitivas de cada um, sabendo explorá-las, foram capazes de criar dominação pela força bélica ou pela força econômica. O mundo sempre viveu com agitações, com guerras fraticidas, muitas vezes. A Primeira Guerra Mundial se desenvolveu mais na Europa. No fundo, vocês vão verificar que foi para a conquista das férteis áreas do Rio Danúbio e de outros rios europeus que tinham às suas margens a grande riqueza de fertilização. Ela estragou muito, deixou marcas profundas, exigiu que países de outros continentes nela se envolvessem, porque o prolongamento de uma guerra civil, como aquela que se explodiu a Primeira Guerra Mundial, ela não só destruiu uma grande população, mas também grandes riquezas. E o homem começou a inventar máquinas cada vez mais mortíferas, que eliminavam os seus concorrentes, especialmente aqueles que pudessem, de uma ou de outra forma, estabelecer com eles uma competição, por mais justa que fosse. Esta foi a vida do mundo até a Primeira Guerra Mundial. Não satisfeitos com a guerra
a Primeira Guerra, vem, 20 anos depois, a chamada Segunda Guerra. Alguns líderes impressionantes mobilizaram as suas populações na busca exatamente de maiores limites, maiores conquistas de novas áreas, especialmente as muito produtivas. Esta guerra começou principalmente pela ânsia de um líder que conseguiu mobilizar um dos países mais organizados do mundo, que foi a Alemanha. Conseguiu convencer alguns países da Europa que eles estavam certos e que precisavam exercer a dominação dos povos através de uma competência bélica. Isto fez uma mobilização e dividiu o mundo, principalmente no início, em duas faces. Daqueles que se aliaram, que se organizaram para ampliar seus limites, e outro grupo que se aliaram e formaram o grupo que queria defender o direito das nações, o livre comércio e a oportunidade de todos em seus territórios exercer a sua competência para se desenvolver e para se enriquecer. Esta guerra foi cruenta. Ela durou praticamente 5 anos. Perdemos milhões de almas. E houve, sem dúvida nenhuma, um processo destruidor perigosíssimo. Foi preciso, especialmente os Estados Unidos da América do Norte, o país mais rico do mundo nessa fase, entrasse com toda a sua força, com toda a sua competência e se colocasse ao lado dos aliados para evitar a grande derrocada. Esta guerra durou 5 anos. E no final dela, onde os aliados foram os vencedores, tivemos um quadro dantesco, uma Europa totalmente destruída, arrasada. Seus campos e cidades viraram lixo. Esta Segunda Guerra recebeu também, do lado dos grandes tiranos, o apoio do Japão. O Japão é um povo guerreiro, forte, que já tinha demonstrado a sua competência bélica por muitos anos. E os Estados Unidos da América do Norte, vendo que a Europa estava em constrangimento, fez uma proposta ousada, que os aliados permanecessem juntos e que fossem juntos para o Japão para combater rapidamente o povo japonês, que era muito guerreiro, experiente, e que o americano tinha medo que essa guerra se prolongasse por muitos e muitos anos. Quem reuniu em Londres foram os líderes da Europa. E coube a Winston Churchill dar a resposta ao presidente Truman dos Estados Unidos, que havia feito uma solicitação que o povo aliado se mantivesse aliado, fossem juntos ao Japão e terminassem a guerra com rapidez. A resposta foi muito dura de Winston Churchill. Ele disse: o povo europeu está arrasado, nossas cidades aniquiladas e os campos destruídos. Nós vamos ter que nos dedicar urgentemente à reconstrução dos nossos países e vamos passar fome. Quando Winston Churchill recebeu essa resposta, ele rapidamente mandou uma mensagem aos aliados reunidos em Londres. Se esse é o problema,
está resolvido. Os Estados Unidos da América do Norte têm hoje, veja o que eu estou dizendo, 1945, em seus armazéns e silos, alimentos para manter todo o povo aliado 3 anos, sem precisar jogar uma semente no solo. Vocês veem que o alimento já foi no mundo uma das armas mais poderosas. Os Estados Unidos sabiamente usava isso. Terminada esse diálogo, os Estados Unidos teve que ir sozinho para combater o Japão. Toma uma decisão drástica. O Japão é muito forte, competente e rico, e é um povo guerreiro por natureza. Nós vamos perder grande parte da população americana e correr o risco de não sermos o vencedor. Toma os Estados Unidos uma decisão perigosíssima: usar os instrumentos que haviam sido desenvolvidos na Alemanha, nos Estados Unidos, em vários países mais eficientes, na Rússia e depois dos países europeus, que foi a bomba atômica. Toma a decisão de reduzir o período de guerra e lança 2 bombas atômicas, uma sobre Nagasaki e outra em Hiroshima, matando em cada uma delas mais de 150 mil pessoas em segundos, destruindo a área, a infectando com raios atômicos e praticamente dizimando as regiões que foram atacadas. Isto, de fato, apressou o término da Segunda Guerra Mundial. O imperador, vendo o sofrimento do povo japonês e a incapacidade que ele tinha de ter uma arma daquela potência, se entregou imediatamente, se colocando como dependente dos Estados Unidos. A Terceira Guerra tinha terminado e tinha deixado uma lição perigosa. O mundo não pode repetir um conflito armado, senão ele se autodestruirá. E a cada ano que passava, os seus grandes pensadores descobriam a força bélica que os países competidores de uma nova guerra que surgia, a chamada guerra econômica, poderiam causar se houvesse a Terceira Guerra Mundial. Ela nos ensinou ser impossível, porque qualquer maluco que tentasse fazer essa guerra, ele se autodestruiria e o mundo acabaria. Esta foi uma lição que serviu à humanidade até os dias de hoje. Esperamos nós, com muita força, de que não apareçam loucos para detonar a primeira arma atômica que possui os países. Ela já é hoje usada por várias nações que cientificamente a desenvolveram e usam isto como defesa, mas esperamos que ela continue a ser usada só como defesas, porque se forem usadas como ataque, nós poderemos destruir a humanidade. Por que eu estou falando disso? Porque existe um fato notório. Já na década de 30, e 40 e 50, os estudiosos do mundo, das universidades mais avançadas, dos centros de economia, de estatística, começavam a alertar ao mundo
que esta dependência de um suprimento alimentar apenas da parte de um mundo que se ocupava sucessivamente num crescimento que já estava sendo limitado, porque a última área que efetivamente foi conquistada para esta área temperada do mundo foi a bacia central da América do Norte, que foi dominada pelo Canadá e pelos Estados Unidos. E que essa área já estava quase totalmente ocupada. E eu agora faço uma comparação. Quando Malthus começou a escrever a sua teoria e mandou a todos os líderes mundiais, esses líderes, preocupados com a guerra econômica, a chamada Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia, foi perigosíssima. Os Estados Unidos, por várias vezes, usou o alimento como arma. Fazia embargos sucessivos políticos de alimentos dos Estados Unidos para a Rússia. A Rússia, que não é autossuficiente, inclusive nos dias de hoje, sofria muito com isso. Ela precisava ou de ceder às pressões americanas ou descobrir alimentos de outras faces do mundo, o que não ocorria fácil. Portanto, o mundo começou a exercer um novo tipo de guerra, a chamada guerra econômica, muito perigosa. Do mais forte, mais competente, subjugar o outro mais fraco, mais pobre e miserável. Malthus previu isto. A população mundial estava crescendo numa equação geométrica, quando a oferta de alimentos estava crescendo numa equação aritmética. Era fácil a qualquer estatístico competente prever o cruzamento dessas duas linhas. Malthus escreveu sobre isso, mandou seus relatórios a todas as lideranças, mas essas lideranças, preocupadas muito mais com a guerra econômica, não deram atenção. Provavelmente colocaram numa prateleira aqueles relatórios e eles lá estavam envelhecendo e empoeirando. Até que chega o ano de 1968. Veja o que eu vou dizer. Houve um desequilíbrio climático que prejudicou muito a produção americana e caiu mais de 20%. A Europa sofreu as consequências dessa estiagem maior do que nos Estados Unidos e perdeu mais de 40% de sua safra. E a grande populosa Ásia, que detinha a maior população do mundo, perdeu praticamente a metade de toda a sua safra. Reparem o que eu vou dizer. Se em 1945 os Estados Unidos tinham aquela competência de avisar a todos os seus aliados que ele tinha alimento suficiente para mantê-los durante 3 anos sem ser necessário jogar uma semente no solo, vem a público em 1968, 45 para 68, pouco mais de 23 anos. E o mundo tinha mudado o seu quadro de segurança alimentar. Vêm os Estados Unidos com seu presidente a público, num constrangimento sem precedentes, avisar ao mundo que estaria fazendo naquela data o primeiro embargo não político. Porque os Estados Unidos da América do Norte, naquela data, só tinha em seus silos e armazéns alimentos necessários para atender a população americana por 6 meses, tempo suficiente para se plantar e colher a nova safra. Esse aviso
foi tão potente como uma bomba nuclear. O mundo entrou em pânico. O mundo subdesenvolvido, que se localizava principalmente no hemisfério temperado, todo ele dependente de alimentos do hemisfério... eu troquei. O mundo subdesenvolvido do hemisfério tropical, todo ele dependente do hemisfério temperado, entra em pânico. Inclusive o Brasil, que naquela época importava mais de 1/3 do que consumia. Nós importávamos praticamente todo o trigo que se consumia no Brasil. E o trigo era muito caro. Nós importávamos metade do leite que nós consumíamos. E o leite chegava aqui muito caro. Era o leite produzido na Europa, nos Estados Unidos, que, embora com subsídio, ele era industrializado, se transformado em leite pó e ficava armazenado por 5 anos. Quando ele ia se transformar em ração para animais, o Brasil ia lá, comprava, reidratava e tratava do povo brasileiro. Vejam que situação nós tínhamos. Importávamos 1/3 da carne que consumíamos. Importávamos anualmente, ora feijão, ora arroz, ora importávamos outros produtos. Mas a verdade é que o Brasil não tinha saldo comercial suficiente para comprar o que ele necessitava em preços tão altos. A família média brasileira começou a sofrer sem precedente após 1968. A importação de alimentos, que dobrou de preço no mundo inteiro, era feita erraticamente. Cada hora nós tínhamos que buscar em algum lugar, pela escassez, os alimentos que precisávamos. Estava clara a tese de Malthus. O mundo, se ficasse só na agricultura temperada, iam acabar a possibilidade do crescimento de novas áreas e a população crescendo mais causaria fome. Vivemos no período de 68 até os anos seguintes o fantasma da fome. O alimento brasileiro, primeiro, era importado por poucos que detinham um saldo comercial razoável na balança de pagamentos. Esse alimento era comprado erraticamente. E, com isso, errático também eram os fretes marinhos, que você não tendo constância, cada um sai num preço os mais exorbitantes possíveis. Esse alimento chegava no Brasil e entrava na mão de poucos especuladores, que aqui especulavam em cima da escassez do alimento e quintuplicava o preço daquele alimento para ser colocado no mercado. Vou lhe dar uma notícia ruim. A família brasileira começou a gastar praticamente a metade de toda a sua renda, não é salário mínimo, não, só na compra de alimentos. Não sobrava à família condições para o vestuário, para a residência, para o transporte, para a educação, para a saúde, para a segurança. O Brasil entrou em rota perigosa, estimulando principalmente as ideologias radicais,
que naturalmente pressionavam na tentativa de conquistar o poder através dos perigos que a população brasileira sofria. Tínhamos necessidade de reestudar esse problema. Em 1973, surge um segundo grande fato que muda o destino do mundo. Os árabes detentores das grandes jazidas de petróleo descobrem que, se eles se organizassem e usassem racionalmente a oferta do petróleo, eles teriam preços melhores. O que fizeram em 1973? Criaram a OPEP e, com isso, conseguiram que o petróleo, que era vendido a $2,5 a $3 o barril, passasse na semana seguinte a $11, erraticamente subindo 15, 13, 15, 19, 30, 50, $100 não era mais limite para o petróleo da OPEP. O Brasil, naquela época, importava 80% do petróleo que consumia. O nosso presidente tinha sido presidente da Petrobras. Ele, mais do que ninguém, sabia que, com a tecnologia existente no Brasil, nem com 30 anos nós íamos descobrir o petróleo. Ao contrário, ele, como estrategista que era, tinha deixado na Petrobras e nas universidades do Rio de Janeiro e nos institutos de pesquisa da Petrobras um programa de pesquisa que levaria o Brasil, como houve, a descobrir petróleo de outras formas. Foi por isso que, depois de 40 anos, o Brasil descobre o petróleo existente em águas profundas, no pré-sal, tornando, como somos hoje, uma das potências de petróleo do mundo. Mas naquela época não era possível. Por outro lado, a nossa indústria era obsoleta. Ela foi feita sem uma tecnologia própria. Ela comprava know-how, tecnologia, pessoal especializado dos países ricos, mas comprava também muita indústria obsoleta, já abandonada, que era uma sucata, mas era vendida aqui a bom preço. Só que, chegando aqui, essas indústrias não eram capazes de competir corretamente no mercado internacional. Ao contrário, a não ser a indústria siderúrgica, que é uma das poucas indústrias, eu uso essa expressão para demonstrar como ela é versátil, é a única indústria que, como um automóvel, troca o pneu com o carro andando. Ela não precisa de parar, ela se moderniza sem parar. Foi o único setor que deu um certo alívio e condições ao Brasil de competir. O resto não. Precisava, inclusive, de subsídios. Isso foi muito ruim, porque, somado o desastre da alimentação, e em 1953, a bomba da OPEP colocou o Brasil numa posição absolutamente incômoda. Qualquer economista sério que estudasse o nosso quadro da balança comercial sabia que, no máximo, em 5 anos, o Brasil estaria absolutamente quebrado. Não teria recursos, saldos comerciais, para comprar o que mais necessitava, comida e energia. Era um quadro quase dantesco. Um país rico como o Brasil,
com tantos recursos naturais, com a grandeza de um grande território que é quase um continente, entrar numa situação incômoda. Entrei no governo como convidado nesta época. Tínhamos todos nós, o ministro da Agricultura, do Planejamento, do Interior, da Fazenda, dos Transportes, da Energia, todos nós tínhamos a sensação de que teríamos de fazer um milagre, senão o Brasil estaria quebrado. Apresentamos a nossa proposta. A única saída que entendíamos ser viável era a convocação de toda a competência nacional para estudar os biomas tropicais que temos e tentar tirar deles um mínimo que nós precisávamos para não falecer. Esta tese foi vitoriosa. O governo era o estrategista. A estratégia foi montada. Vamos sair em busca de toda a competência nacional e colocá-la organizadamente. Veja o que estou dizendo. Organizadamente, num esforço conjunto e integrado para que, em tempo recorde, ela seja capaz de oferecer os primeiros conhecimentos que possam possibilitar o cultivo e modificar a agricultura tropical do Brasil. A Embrapa estava criada no papel. Tivemos de tomar a decisão de fortalecê-la imediatamente. O Brasil tinha, até então, somente instituições de pesquisa que pertenciam ao setor público da administração direta. Eram verdadeiros elefantes brancos, amarrados na corrente de uma burocracia sem fim, pois o país partia do princípio que todo burocrata ou servidor público que mexia com dinheiro era ladrão. E partindo desse princípio, antes que ele estudasse os resultados desse trabalho, ele amarrava esse sujeito com uma legislação a mais esdrúxula, que o tornava um burocrata de terceira linha. Esta era a situação que nós tínhamos no antigo Instituto Agronômico de Minas Gerais, como também no Departamento Nacional de Pesquisas Agropecuárias do Ministério da Agricultura, o DNPEA. Todas essas instituições da administração direta estavam envolvidos com uma burocracia sem fim. O que fazer? Continuar duvidando do jovem, do servidor público, preparado, competente, que ele seria eternamente um risco de subterfúgio do dinheiro, ou dar a confiança para que ele exercesse a sua função diretamente, vamos chamar como faz a empresa privada, com o recurso na mão, economizando e achando em projetos adequados as soluções que ele precisava. Criamos pela primeira vez uma empresa pública brasileira, a Embrapa. A fortalecemos. Os senhores não imaginam o que era a Embrapa para o Brasil naquela época.
Era como se você estivesse numa guerra e, para isto, criasse uma bomba atômica. Ela foi criada em tempo recorde. Ela recebeu todo o apoio governamental. Ela conseguiu, através desse apoio, montar o mais intrincado projeto de trabalho conjunto com as nossas universidades, especialmente as universidades rurais, que no Brasil se desenvolviam bastante quando aceitaram a tese do Land-Grant College, tese americana que colocava a sua universidade no meio em que ela existia, fazendo de uma vez só o ensino, a pesquisa e a extensão a todo cidadão que dela dependesse. Caminhamos rápido nisso. As nossas universidades foram as primeiras a terem seus professores em tempo integral. Foram as primeiras a mandar seus professores treinar nos grandes centros intelectuais do mundo. Eles foram para lá, conheceram os cursos de pós-graduação, voltaram para cá e as nossas universidades foram as primeiras a criar os cursos de pós-graduação no Brasil. Naquela época, nós podíamos dizer que a universidade brasileira já formava, no campo do setor agrícola, gente competente, com a mentalidade aberta, capaz de estudar, analisar e conhecer o problema pela sua origem e se dispor com muita competência a resolvê-los. Este foi o segredo. A Embrapa recebe autorização para contratar, no primeiro lance, 1.000 novos profissionais. Numa briga com o DASP, que os senhores conhecem até hoje, é um órgão esdrúxulo, eu consegui colocar aqui no concurso da Embrapa aquele profissional que tivesse a pós-graduação concluída, ele passaria direto. Isso era quase uma temeridade. Foi preciso que o presidente me desse uma autorização direta. Abrimos o concurso. Tive a maior decepção. A Embrapa não tinha a fama que tem hoje. O Brasil estava numa fase de muitas dúvidas. Muitos preferiam ir para suas propriedades se autodefender, já que as condições de vida, especialmente urbanas, estavam cada dia mais conturbadas. Só apareceram 52 pós-graduados, 3 estrangeiros e 1 naturalizado, 48 brasileiros. Não perdi tempo. Fui nos organismos internacionais e consegui um empréstimo para o Brasil de 200 milhões de dólares. E eu digo hoje com muito orgulho que foi o dinheiro mais bem gasto que o Brasil já fez em toda a sua vida. Já o pagamos em tantas e tantas operações realizadas por aqueles que nós treinamos. Com esse dinheiro, nós não só mandamos os 950 da Embrapa para os melhores centros de pesquisa de ciência do mundo, com uma obrigação definitiva que era a chave do problema. Vocês vão lá conhecer a ciência no mais alto grau que ela estiver. Agora, tecnologia e inovação é para ser feito no bioma tropical brasileiro. Esses moços compreenderam a sua missão. A bolsa era régia. Dava para ele ir e voltar no Brasil 3 ou 4 vezes no ano.
ele levava sua família, dedicou-se integralmente aos seus estudos, não se desligou do Brasil e ainda tinha condições de convidar num fim de semana os seus advisors, os seus grandes cientistas mundiais, para um encontro coloquial, um churrasco em sua casa, um almoço num restaurante, e assim sucessivamente, eles se aproximavam dos grandes talentos mundiais. Foi sábia esta proposta. Concluíram seus cursos de pós-graduação. E para suprir a ausência de tão grande número de pesquisadores, a Embrapa teve as condições de chamar as nossas universidades em parceria. Fizemos com elas um convênio que dava oportunidade que nós, do governo, usássemos os seus grandes talentos nas soluções de problemas que sozinhos teríamos dificuldade. Para compensar as universidades, nós demos a elas 100 bolsas daquelas que conseguimos, a 100 professores. Demos aos outros parceiros que também buscamos, as instituições estaduais de pesquisas, o Instituto Agronômico de Campinas, o Biológico de São Paulo, o Instituto de Zootecnia de São Paulo, o Agronômico do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, a EPAMIG, da Bahia, do Nordeste. Fomos buscar em 17 unidades da federação que fizeram um movimento reformista em termos de uso da tecnologia, as mais brilhantes cabeças que tinha o Brasil para participar desta integração Embrapa, universidade, instituições estaduais. E, além disso, não perdemos tempo. Nós já tínhamos no Brasil empresas privadas competentes no estudo de fertilização de solo, de adubos, de sementes, de sistemas de cultivo especial, de tudo que o Brasil precisava. Também os colocamos. Pagávamos a ele os trabalhos dos seus grandes talentos. A verdade é que nós mobilizamos em menos de um ano toda a competência nacional, que foi concentrada em projetos bem estruturados, que nós chamávamos de projetos integrados. E começavam, assim, a aparecer as primeiras soluções. Como cultivar as áreas tropicais do globo. Foi rápida a resposta. A Embrapa conduziu belíssimamente a sua posição de líder e começa não só criando 15 centros nacionais voltados aos principais produtos e às principais regiões brasileiras, mas 42 unidades descentralizadas que davam suporte a todos os projetos especiais que tínhamos. Com isso, o Brasil começa a sobressair como um dos países mais competentes em pesquisa. Tínhamos virado a moeda. O pesquisador, de um burocrata de terceira linha, passa a ser ele próprio o comandante das suas pesquisas. Houve um clima de confiança que não me frustrou hora nenhuma. Cada pesquisador recebia o projeto de pesquisa que ele ia comandar em sua conta corrente com o seu CPF. E era responsável por aquele dinheiro. Não sei se houve um caso sequer
de safadeza ou burla do dinheiro público. Mas sei que os resultados começaram a aparecer. A nação começou a mudar a sua feição. Uma agricultura incipiente, incapaz de competir, com baixa produtividade, que elevava o Brasil a ser um dos maiores consumidores e importadores de alimentos. Esses produtores receberam não só, de um lado, a Embrapa para criar conhecimento, mas tivemos também a força para fazer, de outro lado, a Embrater, aproveitando a experiência pioneira criada em Minas Gerais pelo Grupo Rockefeller na criação da ACAR, Associação de Crédito e Assistência Rural, que em poucos anos foi crescendo em Minas e no Brasil inteiro. E em 1974, ela já se constituía na ABICAR, Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural. Teve um problema político com o governo, antes de nós, que me desagradou muito, razão pela qual eu os chamei e propus: posso contratá-los como assistente técnico, mas posso ampará-los num programa estratégico para que vocês sejam os grandes artífices desse programa. Qual era a sua responsabilidade? Selecionar as inovações criadas da pesquisa, transferi-las ao produtor. Eles eram transferidores de conhecimento e teriam o crédito suficiente para estimular esse produtor a fazer a grande mudança. E eles fizeram. O Brasil começou a mudar. Ocupamos o Cerrado brasileiro com a mesma ênfase que tinha 3 anos anteriores começado a desenvolver o de Minas Gerais, que dava sinais de capacidade produtiva. Tínhamos triplicado praticamente a produção em Minas Gerais e precisávamos muito mais do que quadruplicá-la lá no governo federal. As coisas foram acontecendo. No meio dessas duas instituições, cria-se um programa de política pública sem precedente, baseado na experiência mineira, um crédito absolutamente moderno, que não financiava produtos, mas financiava projetos, que não seria pago pela capacidade anterior patrimonial do produtor, mas sim pela renda do projeto. Fizemos isso com muita competência em Minas Gerais e tivemos a oportunidade de levar quase toda a equipe de Minas para trabalhar conosco no Brasil. As coisas mudaram. O agricultor começou a ter as condições, o crédito, assistência técnica e o apoio familiar pela extensão rural para que ele realmente mudasse. E ele mudou. De uma agricultura incipiente, ele começa a usar a tecnologia. Ele consegue recuperar o solo mais degradado do mundo, que era o cerrado, e transformá-lo no primeiro solo produtivo da região tropical. No primeiro ano, ele tinha um recurso para neutralizar a acidez da terra, para fazer a correção química dos elementos que determinam a fertilidade do solo, o fósforo, o potássio, o nitrogênio, o cálcio, o magnésio, a sílica e assim sucessivamente. E mais 143 elementos químicos que compõem a grande soma que dá ao solo a qualidade de ser ele produtivo ou não. O Cerrado brasileiro não tinha nenhuma capacidade produtiva antes.
mas começa a ser transformado. No primeiro ano, quimicamente. Ainda no primeiro ano, também fisicamente. As arações profundas, as gradiações profundas, o uso permanente do subsolador para modificar a estrutura física do solo, o uso do calcário, o uso do gesso e tantos outros produtos que modificaram fisicamente o solo do Cerrado brasileiro. E começa a surpresa. A partir do segundo ano, o produtor brasileiro começa a recuperar biologicamente o cerrado. Consegue fazê-lo até o quarto, quinto ou sexto ano. E aí vem a grande surpresa. O cerrado, a terra mais improdutiva que o mundo conhecia, passa a ser a mais produtiva e competitiva que o mundo começou a conhecer. Esta foi a mudança. O Brasil começava a resolver seu problema. Nos 5 anos que passamos lá, conseguimos equilibrar a balança sob o ponto de vista alimentar. Continuamos participando do desenvolvimento do Cerrado num projeto fora do governo. Num acordo binacional que fizemos com o Japão, onde o Brasil e o Japão colocaram juntos 560 milhões de dólares. E com esse dinheiro, nós conseguimos montar 21 projetos de assentamento dirigido nos moldes que nós tínhamos implantado aqui em São Gotardo, em Minas Gerais, quando éramos secretários aqui. As coisas começaram a dar certo. Esses eram os centros de convergência e de excelência, onde o produtor brasileiro, apoiado ou não pelo governo, começava a ver as possibilidades reais do uso do cerrado. Trabalhamos nesse projeto por exigência dos japoneses, como presidente do conselho da empresa Campo, por quase 25 anos. Conseguimos provocar mudanças profundas no processo produtivo, na organização do produtor. Pegávamos a cooperativa básica para ser a estrutura que iria modificar o sistema produtivo. Isso deu certo, os homens se adaptaram e nós começamos a ver, experimentar as primeiras grandes evoluções que o Brasil precisava. Eu havia recebido para o projeto de política pública do governo a quantia de 3 bilhões de dólares equivalente na época. 3 bilhões de dólares era dinheiro para dar com o pau. Nós já tínhamos a experiência mineira de que com $1.000 você conseguia recuperar 1 hectare de cerrado. E fizemos um compromisso com o governo, com aqueles 3 bilhões de dólares, 3 bilhões de dólares, recuperar e colocar no sistema produtivo, em 5 anos, 3 milhões de hectares. Conta direta. Esses projetos eram muito bem estudados, primeiro pelo próprio produtor, o proprietário, que naturalmente teria de ser a figura principal, mas o apoio da assistência técnica, o apoio econômico. Esse projeto era estudado, tinha início, tinha princípio, meio e fim. Ele era acompanhado e avaliado por uma equipe de técnicos, economistas, agrônomos, veterinários, tudo que precisasse. As correções eram feitas em tempo adequado, se necessárias. E houve um fato muito interessante. Esse projeto sempre era feito com
prazo de 8 a 12 anos. Nós contratávamos e o dinheiro do banco chegava na hora certa para o produtor promover a sua mudança, comprar o seu trator, limpar a área, calcarear, colocar o gesso, colocar os elementos químicos, arar, gradear, a semente para plantar, o adubo, tudo era milimetricamente medido e o dinheiro aparecia na hora certa. O produtor brasileiro assustou. Nós demos a ele a demonstração de que nós pedíamos uma mudança profunda dele. Ele tinha de deixar de ser um agricultor de subsistência, um agricultor de extração, para ser um produtor que cultivasse a terra, devolvesse a ela os elementos que ela precisava e que a tornasse produtiva e competitiva. Ele tinha também de ser treinado sob o ponto de vista de governança, sob o ponto de vista administrativo, para que ele exercesse o comando real do projeto sob a nossa orientação. Isso aconteceu. E eu tive a satisfação de ver que, se o projeto, no final do nosso governo, em 1975, tivesse contratado apenas 2.300.000 hectares, houve um fato interessantíssimo e que nos assustou. Esses 2.200.000 ou 300.000 hectares que foram contratados pelo projeto Polo Centro passaram a servir de modelo para os produtores que tinham melhor treino, mais educação formal, e eram capazes de aceitar as mudanças por si próprios. E quando saímos do governo, tivemos a satisfação de saber que estava em produção no solo brasileiro mais de 3.500.000 hectares. Com isto, o Brasil deixava de ser importador de alimentos. Com isto, o Brasil passou a crescer. Mudou o sistema de abastecimento. O presidente quis que eu comandasse o processo de abastecimento. Ele tinha visto o trabalho que eu tinha feito em Minas Gerais. A primeira coisa que procurei fazer foi um sistema de informação permanente e online aos produtores. Criei a Pedra. A Pedra era um quadro onde o produtor, sem nenhuma interferência de atravessador, ia conhecer o preço do seu produto naquele momento no Rio, São Paulo, Belo Horizonte e todas as grandes capitais brasileiras. Ele produzia o seu produto e não ficava passeando com o produto. Ele levava direto com o seu caminhão à praça, estava pagando mais. Significava que ela estava mais carente. Nós conseguimos, durante a evolução desse processo, uma mudança profunda no sistema de comercialização agrícola no Brasil. São criadas as bolsas, a informação direta, online, diariamente, no horário virtual, a qualquer momento, o produtor tinha informação segura de qual é o preço do seu produto em qualquer praça nacional. Ele determinava para quem e onde vender. Com isso, aumentava a sua renda. E, de outro lado, acabávamos com a especulação. Eu vou contar para vocês que a Fundação Getúlio Vargas e o IPEA Nacional têm esses dados. Em 1974, 75, a família média brasileira consumia praticamente a metade de toda a sua renda
para alimentar. 20 anos depois, em 2000, as estatísticas estão aí comprovando, o preço do alimento médio no Brasil cai de 100 para 30, uma queda de 2/3 do seu custo ao consumidor. Muda o perfil do consumidor brasileiro, que passa a alimentar muito melhor, que gastava metade de sua renda e, com esse trabalho, ele começou a gastar apenas 13% a 15% de sua renda em alimentação. Mudou o seu perfil. Ele tinha dinheiro para vestuário, para o transporte. Verifiquem os senhores a quantidade de veículos que entrou nas ruas e nas estradas brasileiras a partir de 2000. Quem fez isso? Não foram os demagogos políticos. O que fez isso foi uma renda real mais favorável à família brasileira pelo trabalho do agricultor, que passou a ter condições de oferecer alimentos melhores e mais baratos. Muda a face do Brasil. A partir de 2000, o agricultor brasileiro, que já sabia que o cerrado era imbatível, que ele produzia até 2 safras do cerrado, e se irrigasse, como faz hoje, ele produz 3 safras. Coisa impossível lá no hemisfério temperado, que foi dominante do processo de abastecimento no mundo. O Brasil entra no mercado internacional, cada dia mais competente. Nossos produtos tendo melhor qualidade, se produz 3 vezes no ano. Os nossos produtos mais baratos, mesmo com uma infraestrutura cara na área de logística de transporte. Nossos produtos têm uma oferta constante às janelas do mercado internacional, quando elas se criavam. E ali nós entrávamos e dominávamos o mercado internacional. O Brasil, nesses 50 anos, nada mais fez que usar a competência do seu produtor, que descobriu a nova agricultura tropical no mundo, baseado na competência, na capacidade dos nossos pesquisadores, que hoje são reconhecidos no mundo como os mais competentes. A Embrapa hoje é a maior empresa de pesquisas conhecida no mundo tropical. É imbatível. As nossas universidades cresceram. As nossas instituições de pesquisas estaduais estão em crise, mas vivem ainda. A iniciativa privada cada vez se desenvolve mais. Hoje, aquele produtor que não conhecia nada passou a ter suas equipes próprias de pesquisas e não ficaram só estudando. A dependência incômoda que o Brasil tem dos produtos químicos, e somos grandes importadores. Os fertilizantes já solúveis, mais assimiláveis pela planta. Os compostos químicos que são capazes de matar as doenças e as pragas ou capinar nossas lavouras. Nós estamos começando no Brasil a desenvolver uma outra agricultura tropical mais eficiente, onde a biotecnologia está começando a ser o grande lance do momento. Quero dizer aos senhores que nós vivemos hoje na agricultura brasileira outro momento de grande importância, onde governos competentes têm de repetir o fato da década 70. A Embrapa, que foi judiada pelos maus administradores
dos nossos recursos próprios, que inventaram essa maluquice, essa doidice de planos econômicos, e inventaram 8 planos econômicos, cada um mais louco do que o outro, que nada mais faziam de que tirar a competência, a autonomia de órgãos sérios como a Embrapa, retirando seus recursos, penalizando-a. Hoje nós temos na Embrapa um verdadeiro ESA-7, que está sendo usado, vou ser sincero para vocês, como traque na festa de São João. 2.600 doutores e pós-doutores, que constituem a maior equipe de agricultura inovadora, moderna, tropical, mais sustentável que o mundo tem. Não tem recurso nem para viajar. Como pode um pesquisador exercer o seu papel se nem recurso para viajar tem? Eu não estou fazendo críticas, estou alertando ao governo. As instituições estaduais estão morrendo. Os governos estaduais estão quebrados, como está quebrado o governo brasileiro. Essas instituições estão apenas vegetando. Perderam o elan básico para criar aquilo que nós precisamos. Quando estamos entrando na nova fase, que é a fase da agricultura biotecnológica, em que os empresários brasileiros estão na frente dos nossos pesquisadores, construindo seus próprios grupos, seus laboratórios biotécnicos, construindo novas soluções para melhorar a fertilidade, a produtividade, a competitividade, a qualidade dos produtos, cada dia usando menos produtos químicos. Só com esse fato que vou lhes contar, a doutora Joana Doberain, da Embrapa, foi a mulher que, usando apenas 2 elementos, um fungo e uma bactéria, conseguiu fazer que as nossas leguminosas, como a soja, por exemplo, com esses 2 microelementos, retirassem do ar o nitrogênio que a planta precisa. O Brasil era importador, até poucos anos, da quantia de 7 bilhões de dólares de nitrogênio proveniente do petróleo, em indústrias caríssimas. Quero informar aos senhores que hoje o Brasil reduziu a 0 essa importação e que uma cultura de soja bem conduzida no Cerrado brasileiro deixa no solo que ela foi produzida a quantia de até 150 quilos de N nitrogênio por hectare. Esse é um milagre que está aqui, criado por nós. Uma indústria de nitrogênio em qualquer país do mundo não custa hoje menos de 2 bilhões de dólares. Uma técnica desta merecia, naturalmente, um busto em cada instituição de pesquisa brasileira. Estou falando isso porque sei que estou falando aos jovens. Essa moça foi brilhante. Ela morreu, mas deixou uma equipe altamente qualificada, que já está começando a conseguir, no solo brasileiro, obter a liberação do fósforo, do nitrogênio e de outros elementos caríssimos que nós dependíamos de importação e que começam a fazer o efeito de uma nova agricultura altamente sustentável, cada dia mais natural. Eu costumo dizer, o Brasil recebeu a bênção de Deus. Este solo tropical
que nós construímos pela competência dos nossos grandes pesquisadores, dos nossos jovens que acreditaram, que passaram noites indormidas, que passaram dificuldades, mas cumpriram a sua tarefa. É graças a eles que o Brasil hoje se coloca diante do mundo, que por essa pandemia, por exemplo, está mais exigente. Os povos ricos hoje estão abrindo a maior janela do abastecimento mundial para o Brasil. Ricos são aqueles que não gastam nem 5% de sua renda em alimentação. Eles podem pagar qualquer preço. Eles exigem e querem e compram os alimentos naturais que sejam menos contaminados, de melhor qualidade, especialmente os chamados elementos de uma nova agricultura. Não precisa ser orgânica. A orgânica ainda não dá, mas nós estamos crescendo no Brasil, a nossa agricultura orgânica, mais de 30% ao ano. Eles querem produtos mais naturais, que lhes servem melhor, que sejam mais nutritivos, que sejam menos intoxicantes, que tenham menos produtos químicos que são perigosos. Esta é a agricultura que o Brasil tem que caminhar agora. Eu não estou inventando nada, porque nós já estamos fazendo isso através das cooperativas que comandam, especialmente abaixo de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a criação de novos núcleos produtores dos tais vegetables, que são hoje a preferência dos consumidores ricos. Isso vai trazer uma nova face, uma nova janela para ser ocupada pela competência brasileira. Meus jovens, vocês estão interessados, se matriculam num curso que vai lhes dar um MBA, um curso que pode lhes oferecer a abertura de sua visão para estas grandes oportunidades. O Brasil hoje é imbatível na agricultura de volume, chamada de commodities. O Brasil começa a ser imbatível também na agricultura de precisão, no uso dos recursos da nossa informática. Os nossos tratores hoje já andam sem motoristas. Os nossos produtos, e principalmente nossas máquinas, já substituem até 1.000 funcionários. Uma máquina de colher de algodão no Brasil hoje, e esse ano nós somos o maior exportador de algodão do mundo, ela substitui até 1.000 trabalhadores que teriam de colher aquilo à mão, baixando a capacidade de renda. Essa máquina, além de colher, ela limpa o algodão por um dos seus computadores. Ela tem 6 computadores de bordo. O outro limpa e classifica a fibra. A outra classifica e descaroça a fibra. Coloca o algodão pré-selecionado em fardos de até 3.000 quilos. Esses fardos são embalados, protegidos e colocados à margem das estradas que vão levar às grandes fábricas. Nós temos hoje plantadeiras que substituem a mão de obra de até 500 homens. Nós temos hoje pulverizadores aéreos, aviões, drones, os grandes pulverizadores motorizados, autopropelidos, que realizam a tarefa
a custos mais baixos, porque somos mais competitivos. A verdade é que o Brasil, no campo da produção em série, somos já imbatíveis no mundo. É a única região do globo onde vocês encontram a possibilidade de ter até 3 safras por ano. A irrigação possibilita isso. Não estou inventando nada. Nós já temos hoje mais de 2 milhões de hectares de pivôs centrais no Cerrado do Planalto Central brasileiro, produzindo 3 safras no ano, competindo e abastecendo o mundo que necessita de alimentos. Vamos agora entrar também na nova fase dos alimentos naturais. Temos mão de obra para isso. Temos gente que é competente para realizar essa tarefa. Já estamos fazendo isso. As nossas cooperativas estão principalmente no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, estão embarcando aviões diários, estão embarcando navios de temperatura e pressão controlada e levando seus produtos, as proteínas nobres dos frangos, dos suínos, dos bovinos, já preparada, já fatiada, já pré-cozida, que a mulher e a família americana, japonesa, europeia, também na Ásia já temos hoje, a China, 1/3 da população já pode pagar esse alimento mais caro. Na Indonésia, na Coreia do Sul, cujas rendas são muito altas, eles estão comprando permanentemente no Brasil as proteínas pré-cozidas, tratadas e melhor classificadas. E, junto com elas, o alimento natural que complementa a sua alimentação. Alface, o tomate, a cenoura e todos os outros tubérculos e folhagens que eles querem. Isso já vai prontinho, feito numa fábrica moderna que garante a segurança alimentar desses produtos. Nós vamos crescer isso. Vamos dar ainda a essa população brasileira que não conseguiu se encaixar por falta de educação, seja informal ou formal, e ainda estão numa agricultura extrativa, de subsistência, que não lhes dá renda. A maioria dessas famílias ainda passam fome, porque a sua renda média não passa de 2/3 de um salário mínimo. Isso precisa de acabar no Brasil. E essas novas janelas que estão sendo abertas, para nós é uma oportunidade que não podemos perder. O que precisamos ter é jovens como vocês, que compreendam essas oportunidades, que o mundo hoje é dependente de alimentos nutritivos, saudáveis, cada dia mais próximos dos alimentos que Adão e Eva comeram no Éden. Só o Brasil vai ser possível fazer isso, porque nós vamos também, se houver no Brasil hoje a verdadeira revolução que precisamos, de usar a nossa juventude com a competência que tem e que deve ser aprimorada para conquistar essas novas posições. Eu gostaria de ainda continuar a conversar com essa juventude. Eu me sinto bem. Eu só dei aula há 11 anos, porque o setor administrativo nunca me permitiu mais, mas estou permanentemente em contato com vocês da universidade, com vocês, jovens brasileiros, que querem crescer na sua oportunidade. Eu acredito no seu valor. Sei que vocês são muito mais bem informados do que nós.
A informação hoje é base para a competência. Quem está bem informado e pode discernir sobre a informação, ele é capaz de fazer o seu projeto, executar o seu projeto, repetir e aperfeiçoar quantas vezes for necessário. Isto tem uma linguagem mais simples. Eles são capazes de adquirir a sabedoria, competência que coloca o homem no status mais avançado. O Brasil é competitivo. Vocês vão, e eu tenho confiança, ser capazes de assumir esse nosso país e pela sua vontade, competência e determinação, fé e coragem, vão saber corrigir os erros que, infelizmente, estamos deixando aí. Como pode um país rico estar quebrado como estamos agora? Uma dívida pública chegando a 100% do nosso PIB. A dívida pública termina esse ano acima de 7 trilhões de reais. A pandemia, a doença, está obrigando ao governo ter que atender ao pobre, ao faminto, ao relegado. Não há outra solução. Esta é uma contingência que nós estamos vivendo, mas o país vai ficar arrasado. Nesses próximos 12, 15 anos, o país não vai ter recurso a não ser para pagar a sua dívida, que nós devemos pagar. Nós não somos caloteiros. O povo brasileiro é um povo de boa índole. E é por isso que eu fico confiante na sua juventude. Eu quero dizer a vocês, jovens brasileiros, que vocês precisam de assumir a posição de liderança que os levará a grandes mesas decisórias nacionais. Quem está falando aqui é um jovem da década de 70 que teve a oportunidade de participar de todas as decisões nacionais, sem reivindicar ou pedir. Fiz com o trabalho, com a competência dos meus amigos que me ajudaram, com a ajuda de um governo estratégico que conseguiu mudar a face da agricultura brasileira. Eu fico muito feliz com a idade que tenho. Deus me deu o privilégio de, aos 84 anos, não perder o meu entusiasmo. Vibro com este país, vibro com a juventude brasileira, o moço, a moça. Essa agricultura nossa hoje está cada dia mais rejuvenescida, quando a agricultura do mundo inteiro está envelhecendo. Esse é o maior sinal que nós temos. Eu acredito nessa juventude e quero fazer com vocês um compromisso que é a grande felicidade que eu tenho no fim da minha vida. Eu vou marchar ao seu lado até o meu último passo que Deus me permitir dar. Não vou descansar. Ao cair no último passo, eu tenho absoluta certeza que vou entregar o meu bastão, que eu carreguei com tanto carinho, fé, força e determinação, a um jovem mais competente do que eu. Esta é a grande alegria que eu tenho, de viver e poder conversar com vocês, jovens brasileiros. Eu acredito em vocês e, por isso, acredito no país brasileiro. Muito obrigado. Eu confesso que eu estou ainda sob os eflúvios
emocionado. Eu também. Desculpe, ministro. Mas. Manuel Mário, vamos pedir aqui uma salva de palmas para o ministro. Virtual. Com certeza. Maravilha. Sensacional. Estamos sobre os eflúvios de uma memorável, histórica palestra desse armamento bélico que é o agronegócio, que é a agricultura, desenhada por esse mineiro de Bambuí, esse engenheiro agrônomo aficionado pelo Brasil. Seu devotamento à cor amarela, verde e azul, à ordem e ao progresso. Este é o mineiro que traz para Minas Gerais a história vocacionada, competente, que marcou e marcará historicamente essa explanação do século. Para mim, é do século XXI. Ela perpassa, ministro, todo o meu entendimento, todo o que eu aprendi na faculdade, tudo que eu aprendi com o seu exemplo vivo, de trabalho, de dedicação, no setor mais importante do Brasil, que move, que gera empregos, que gera renda, que é o setor da agricultura. Você é o exemplo vivo. Eu não tenho palavras para agradecer em nome de todos os mineiros, de todos os brasileiros, de todo o mundo. Você deu hoje uma aula de cidadania, você deu uma aula de entendimento, uma aula macro sobre realmente o que significa a verdadeira reforma de base do Brasil, que é esse apelo da juventude realmente lembrar. E parafraseio aqui até Jorge Bernanos, que disse que o jovem realmente é importante para manter a temperatura normal do mundo, para que essa temperatura não se esfrie e o mundo venha a bater o queixo. O setor produtivo homenageia, ministro. Muito bem. O insigne, o líder, o grande símbolo do Brasil hoje, chamado-se, como disse o ministro nosso ministro Roberto Rodrigues. Você é o único brasileiro vivo, realmente, da história desse país. Estou extremamente emocionado. Agradeço aqui em nome de todos os alunos, de todos os colegas advogados, todos os brasileiros também, todos os mineiros, todos, doutor Paulo Honório, doutor Renato Firmino, de toda a Comissão do Direito do Agronegócio, em nome da UAB também de Minas Gerais, que vai homenageá-lo certamente, brevemente, depois que tudo isso passar, toda essa dificuldade, e dizer realmente, ministro, a nossa gratidão. O que nós ouvimos aqui hoje ficará marcado nos anais da história mundial, com certeza, e brasileira, como esse exemplo vivo maior de liderança, de verdade e realmente de amor à pátria. Isso é que é o mais importante, esse devotamento que nós precisamos de ter agora, de pacificar as forças desse país e caminhar para realmente salvarmos o resto das vidas. Hoje tivemos mais um anúncio que está mostrando que essa pandemia está sem controle. Quase 3.500 brasileiros morreram hoje, de ontem para hoje. Isso é muito triste. Isso é doloroso. Para milhões de famílias que perderam seus entes queridos, você multiplica aí cada pessoa dessa, de 368 mil pessoas mortas por 5. Você vê o sofrimento dessas pessoas, todas envolvidas nisso, e todos nós brasileiros. Então, tem que agradecer muito isso. Mais uma vez, em nome da Faculdade CEDIM, essa faculdade disruptiva, essa faculdade avançada, e que teve o privilégio histórico de ter você aqui atendendo toda essa importante conjunção de entendimento, de conhecimento, principalmente de colocar na era do conhecimento que estamos. Nós deixamos a era da informação, passamos para a era do conhecimento. Para você aí se matricular realmente nessa pós-graduação, nesse MBA, para você avançar no futuro. Você jovem aí, de todas as partes do país, de todas as partes de Minas Gerais, trazer para esse conhecimento, essa empatia vivida por nós, que temos essa ligação com o campo. Nós queremos ter essa empatia com o produtor rural, nós queremos viver o problema do produtor rural e ajudá-lo a resolver os graves problemas e as dificuldades, principalmente na agricultura familiar, que é o esteio nosso maior contingente, que é as famílias que trabalham no campo.
é você pai, você mãe, você filho, que está ali no campo. Que você acredite no campo, fique no campo, produza, que esse país vai caminhar, como o ministro disse. Esse país é um país abençoado por Deus, onde nós temos até 3 safras, não preciso dizer mais nada. E falar de Alisson Paulinelli, não preciso falar mais nada, porque ele foi indicado para o Nobel da Paz. Ele é a referência mundial hoje de que é o amor à causa pública, à causa da agricultura e à causa nacional, que é para o bem do país e para o amor realmente à sua nação. Muito obrigado, ministro. Estou emocionado, agradeço muito, de coração, todo o respeito, toda a admiração que lhe tenho e de todas as pessoas, e vou agradecer. Não tem preço, porque isso realmente abre hoje, com gigantismo, esse curso avançado de pós-graduação da Faculdade de Direito CEDIM. Muito obrigado em nome do reitor, muito obrigado em nome de todos vocês, alunos que estão nos ouvindo, os telespectadores todos e convidados que participaram. Agradeço muito, ministro. Gostaria que você fizesse, então, suas considerações finais para a gente fazer esse encerramento solene dessa aula magna histórica. Eu só tenho que agradecer. Para mim foi uma honra. O Manuel sabe da minha preferência em poder conviver, falar e ouvir a juventude brasileira. Esse é um privilégio que eu tenho e que hoje eu saio tão satisfeito, porque sei que não preguei ao vento. Sei que muitos jovens que me ouviram haverão de repensar e se colocar na posição que o país, que o Brasil precisa. Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra do nosso vice-presidente, doutor Paulo Honório, que fizesse aí suas considerações também, doutor Renato. O Alisson realmente basicamente endossa aqui as palavras do doutor Manuel Mário, né? Fiquei também emocionado e penso que tivemos todos aqui, né, o testemunho de um fato histórico, né? Realmente essa aula, que bom que gravamos, né? Não sei o que faremos com a gravação, mas certamente ficará para a posteridade, né? Esse momento realmente que nos emocionou a todos, né? E que certamente abriu os olhos, né, para quem não conhecia o agronegócio brasileiro, de toda a sua história, toda a sua potência e todas as oportunidades, né, que o agronegócio reserva para o futuro, né, para aqueles jovens, né, como nós, que estão dispostos, né, a enxergar nas dificuldades as oportunidades, né? Então agradeço muito ao senhor, né, pelo aprendizado, né, e espero realmente que possamos, né, recebê-lo em breve de novo aqui na nossa faculdade. Obrigado. Renato, pode fazer suas considerações, por gentileza, para a gente dar o encerramento, então, a essa aula. Primeiramente, agradecer ao ministro Alisson Paulinelli, doutor Manuel Mário, todos os ouvintes, doutor Paulo Honório. Foi uma palestra inigualável, a gente fica até sem palavras, porque quando a gente vê uma pessoa com conhecimento do doutor Alisson, com o amor que ele tem pela causa, emociona todos nós. E vem engrandecer muito o nosso curso, e nós estamos hoje emocionados, é um momento histórico para nós, para Belo Horizonte, para a Faculdade CEDIM, para nós coordenadores, tá? Para Minas Gerais e para o Brasil. Eu só tenho a agradecer e agradeço a presença de todos. Aqui os comentários também aqui no chat, todo mundo emocionado. É uma palestra realmente que contagia, viu? Muito, 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 muito gratificante. Eu agradeço a presença de todos e volto a palavra do doutor Manuel Mário. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos os coordenadores desse curso importante, a direção da Faculdade CEDIM, na pessoa do reitor, doutor Leonardo Nemer. Agradecer muito mais uma vez a todos que participaram até agora, nesse horário já avançado, e realmente agradecer a todos os brasileiros. E vamos juntos, ministro, caminhar ao seu lado, agora, quando outubro vier, na Suécia, o príncipe da Suécia, com certeza, indicará seu nome para o dia 7 de dezembro, no dia do aniversário de Alfred Nobel. Ele anunciará, com certeza, o preclaro amigo, o novo Nobel da Agricultura Mundial. Forte abraço, ministro. Muito obrigado. Que Deus te pague todo esse carinho, toda essa delicadeza com a gente. O Brasil te agradece
de coração. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado a todos, viu? Obrigado. Boa noite a todos. Tchau.